Deus. Queridos, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, comigo. Livro do Gênesis. Capítulo de número 19. Glória a Deus, aleluia. Livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 4. Por enquanto que os irmãos localizam o texto, eu quero ser grato a Deus pela imensa oportunidade que Jesus nos dá de poder estar aqui essa noite, louvando a Deus, adorando pela vida do nosso pastor Jairo. Que Deus o abençoe, abençoe a cada obreiro que coopera com ele nessa grande obra, na pessoa de Jesus. Amém. Queridos, quem achou, diga amém. Amém. Assim diz o texto. Versículo 4. Gênesis, capítulo 19, versículo 4. E antes que se deitasse, cercaram a casa, e os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-nos fora nós, para que nós os conheçamos. Esses conheçamos aqui é literalmente ter relação sexual com os anjos. Coloca o verso 6. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Você precisa entender que Ló saiu da casa e fechou a porta atrás de si. Isso é um detalhe muito importante para a gente entender o que Deus quer falar. E disse: irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conhecem homens. Fora vos trarei, e fareis dela como for bom aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu teto. A NVI traduziu essa versão como: por isso vieram à proteção do meu teto. Coloca o verso 9. Eles, porém, disseram: sai daí. Eu queria que você repetisse essa palavra comigo bem alto: sai daí. Mais uma vez: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre os homens, arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Eu não vou ficar pedindo para você repetir, mas repita isso: arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos, fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. Último versículo: e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Quantos pode dizer glória a Deus? Amém. Queridos, eu quero pregar uma mensagem hoje com o tema fazendo missões dentro de casa, posicionados dentro de casa. Eu estava orando e essa palavra me veio forte em meu coração: a casa de Ló. E eu entendi que seria para essa noite essa mensagem, e eu quero ser fiel àquilo que Deus pôs em meu coração. Ló, filho de Arã, irmão mais novo de Abraão, sobrinho de Abraão também, por consequência disso, residia na cidade de Sodoma. Sodoma é a representação de tudo aquilo que é perverso. Sodoma é uma cidade que representa todo tipo de imoralidade. O próprio rei de Sodoma, o nome do rei de Sodoma é Bera, que significa filho da maldição, ou filho das trevas, porque Sodoma era uma cidade que vivia debaixo de maldição. O próprio Deus desceu para consumir, devorar essa cidade com fogo, porque essa cidade era contra tudo que se dizia santidade, moralmente, pureza, e era contra tudo aquilo que dizia Deus. Mas dentro dessa cidade imoral, dentro dessa cidade pecaminosa, havia uma casa, e essa casa se chama a casa de Ló. E o texto diz que Ló recepcionou e convidou 2 anjos para entrar dentro dessa casa. E os anjos, por serem convidados, entraram dentro dessa casa, debaixo do telhado de Ló. E Ló agora, a partir do momento que os anjos entram debaixo do telhado de Ló,
Ló é responsável pela vida deles. Então um povo de Sodoma, ao ouvir falar que Ló recepciona 2 anjos, arrodeia a casa de Ló. E essa expressão, arrodeia a casa de Ló, é que a casa de Ló está cercada. E eles gritam, ô Ló! Por que eles gritam ô Ló? Porque Ló é responsável pela casa. Ló sai para fora, e o detalhe do texto é muito impressionante, porque Ló sai para fora e fecha a porta atrás de si. Ele sai e fecha a porta, mostrando que ele não teria nenhum interesse de Sodoma entrar dentro da sua casa. E ele começa uma espécie de negociação com Sodoma, mas lendo o texto eu aprendi que com Sodoma não tem como negociar. Então Sodoma grita, sai daí! A pergunta é, sai daí da onde? Da porta. Ele estava na porta, e Sodoma está gritando, sai daí! Agora por que sai daí? Os anjos ouviram, e o texto diz que então Sodoma tentou arrombar a porta. Os anjos pegaram Ló, colocaram Ló para dentro, fecharam a porta, mas percebendo que os homens da cidade não cansavam de tentar arrombar a porta, eles saíram e feriram de cegueira as pessoas que estavam tentando arrombar a porta. E o texto que eu li com vocês diz, e eles se cansaram e não conseguiram achar a porta. Eu sei que você é inteligente e você prestou atenção, que parece que o texto está girando em torno dessa porta. Por quê? Porque Sodoma quer a porta, porque Ló fecha a porta, porque os anjos fecham a porta, porque os anjos ferem as pessoas para que as pessoas não achem a porta, porque a porta é o único acesso que dá acesso à casa de Ló. E a mentalidade de Sodoma é essa, se eu ter a porta, eu tenho a casa. Estou sentindo Deus. Se eu ter a porta, eu tenho a casa. Agora, por que eles querem a casa? Porque o que tem na casa de Ló não tem em Sodoma. Ló disse, eu tenho 2 filhas virgens, pureza. Ló está recepcionando anjos, presença de Deus. Ló faz comida sem fermento, fermento significa pecado, temor a Deus. Ló é justo, segunda Pedro, capítulo 2, Pedro diz que ele era um homem justo, justiça. Então tudo que tem em Sodoma não tem na casa de Ló, e o que tem na casa de Ló não tem em Sodoma, porque a mentalidade de Ló é essa, não é porque eu moro em Sodoma, que a minha casa precisa ser uma extensão de Sodoma, a minha casa vai ser uma extensão do céu. Se no céu tem justiça, na minha casa vai ter. Se no céu tem pureza, na minha casa vai ter. Se no céu tem amor, na minha casa vai ter. Sodoma não vai entrar na minha casa. Mas se você tem coragem, grita comigo, Sodoma, quer arrombar a porta. Olha para cá. Sodoma rodeou a casa, está cercada. Mas só acontece, eles podem até cercar, mas não entra. Por que não entra? Porque tem um Ló posicionado na porta. Olha para cá, Ló tem 2 filhas virgens. Quantas filhas? Uau! Agora presta atenção nisso, irmão. Como é que Ló consegue sustentar 2 filhas virgens numa cidade como Sodoma? Irmão, pega isso em nome de Jesus. Como Ló consegue sustentar 2 filhas virgens na cidade de Sodoma? Em uma cidade que prega imoralidade. Em uma cidade que ser virgem não é normal. Em uma cidade que diz assim, é horripilante você ser virgem. Como Ló conseguiu sustentar 2 filhas virgens em Sodoma? Foi porque antes de Sodoma ensinar as suas filhas, ele ensinou em casa. Era mais ou menos assim, dizendo, filhas, vocês vão para Sodoma, vocês vão para a escola de Sodoma, vocês vão aprender com os professores de Sodoma, mas senta aqui na mesa, antes de eles te ensinar, deixa eu ensinar primeiro. Você é santo, é serva de Deus, você vai temer a Deus, você pertence a Israel, você é um povo seleto de Deus. Porque se os nossos filhos serem ensinados em casa, Sodoma não terá influência sobre eles. Aleluia. O problema é que Sodoma tem influência sobre a nossa casa porque falta ensinamento dentro dela. E se eu me posiciono dentro de casa, Sodoma não terá poder sobre ela. E eu ouvi um pregador nesse altar dizer que ouviu uma pregadora falar, e ele guardou no coração, e ele falou aqui, e eu também guardei no coração. Ele disse que o coração da criança
é de quem chega primeiro. Se você chegar primeiro, o coração da criança vai ser seu. Mas se Sodoma chegar, ela majoria calar. Se você não falar para ele que dormir, ter relação sexual antes do casamento é errado, Sodoma vai falar, é certo. Se você não falar para os seus filhos que homossexualismo, lesbianismo é errado diante de Deus, Sodoma vai pregar, é certo. Se não houver ensinamento dentro da nossa casa, Sodoma reinará sobre a nossa herança. Que é isso, pregador? Você veio ouvir um profeta? É Majoricamar. Deuteronômio, capítulo de número, e eu anotei aqui, Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 26. Olha o que diz o texto. Deuteronômio 6, Deuteronômio 6. Olha o que diz o texto. 6. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão em seu coração. Primeiro, ouviu o que Deus falou? Ouvi, então guarda. Segundo, verso 7. E ensinará os teus filhos, e delas falarás. É mais oicamar. Se assentará na tua casa e andará pelo teu caminho, deitando se levantará e falará sobre ela. Olha cá, o Deus que prega para você, o Deus que ensina você, Ele tem uma expectativa sobre a tua cabeça. E a expectativa é, ensine a sua casa. Ensine a sua casa. Eu estou sozinho aqui ou você está comigo pelo amor de Jesus? Então olhe para esse irmão que está do seu lado e diga assim, ensine a sua casa. Olha para cá. Nós temos que ser fora aquilo que somos, que aquilo que nós somos na igreja, aquilo que nós somos fora, tem que ser apenas um reflexo daquilo que somos em casa. Eu vou contar uma história aqui para vocês, na Bíblia, e acabei de vocês fazer assim, Deus disse a Manoá e a sua esposa, ô mulher, senhor, vai ter um filho, viu? Mas olha cá, vai ser nazireu, não vai tomar vinho, vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre, ele vai ter um pacto com Deus. Sansão nasce segundo a promessa e vira nazireu. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é, como Sansão virou nazireu, se eu já li o texto várias vezes e eu nunca vi Deus falar com Sansão? Eu nunca vi Deus descer na terra dizendo assim, Sansão, você é nazireu. Então como ele virou nazireu se Deus nunca falou com ele? Foi porque Deus falou com os pais, e os pais falou para os filhos. Tem ensinamento que a igreja não vai dar, tem ensinamento que a sociedade não vai dar, tem ensinamento que nem a escolinha dominical vai dar, tem ensinamento que só você pode dar. O problema é que nós estamos terceirizando, e nessa ideia de terceirizar o ensinamento da nossa casa, Sodoma já está nela. Cuidado, Sodoma quer arrombar a porta. Olha para cá, eu preciso ser fiel ao texto. Sansão, ele cresceu nazireu, sim ou não? Mas só que quando ele cresceu, o pai ensinou. Se o pai de Sansão dissesse assim, eu não vou ensinar, a responsabilidade cairia sobre quem? Sobre os pais. Mas só que eles optaram em ouvir a voz de Deus, e eles ensinaram o filho. Mas só que Sansão cresce. Quando Sansão cresceu, ele quebrou o pacto, ele quebrou a aliança, ele tocou no que não devia tocar, tocou no leão morto. E agora, a culpa é de quem? Dos pais ou dos filhos? Dos filhos. Faça a tua parte e Deus deixará suas mãos limpas. Pregador, ele é rebelde, faça a sua parte. Pregador, é difícil, faça a sua parte. Pregue a palavra, ensine os seus filhos. O profeta Salomão disse, ensine a criança no caminho que deve andar. Quando crescer, se desviar, vai se lembrar dos caminhos novamente.
Mas, irmão, isso aqui é só a ponta do iceberg. A cidade está rodeada. Ló ensina suas filhas, por isso elas são puras. Então o texto diz que Ló sai. É Magar. Ló sai e se coloca na porta. Por quê? Sodoma está gritando o nome dele. Do lado de fora, Sodoma está gritando: ô Ló! Meu Deus, eu estou sentindo Deus. Remância. Do lado de fora há um grito chamando por Ló. Mas olha para cá. Agora, por que Sodoma está chamando o nome de Ló e não está chamando o nome dos anjos? Porque está debaixo do teto de Ló? Quem é responsável é Ló. Entendeu não? Por que Sodoma está chamando o nome de Ló e não está chamando o nome das filhas ou dos anjos? Porque está debaixo do teto de Ló? Quem é responsável é? Os anjos não arrombaram a porta de Ló. Está escrito no texto que Ló convidou os anjos para entrar dentro da sua casa. Sodoma não chegou entrando na casa de Ló. Sodoma chamou o nome de Ló, porque até os anjos e até Sodoma reconhecem a autoridade que Ló tem dentro de casa. Anjos, Deus, Sodoma, diabo, demônios, reconhece a autoridade de Ló. Olha para cá, se Deus, o diabo reconhece a autoridade que está sobre a sua cabeça, por que você não reconhece que você naquela casa, é você que dá as diretrizes, é você que prega, você é o sacerdote, você é que é o sacerdote de lá. Olha para cá, Deus, anjos, demônios, Sodoma reconhece, mas olha para cá, parece que também Ló reconhece que ele é dono daquela casa. Porque a pior coisa que existe é alguém que está dentro de casa e não sabe a autoridade que tem. Aí o texto diz, e eu vou ler para vocês. Eu estou em Êxodo, deixa eu pôr em Gênesis aqui, pelo amor de Deus. Gênesis capítulo de número 19, versículo 8. Olha o que diz o texto. Versículo 6. Versículo 8, perdão. E a última parte do versículo diz assim: não faça mal a esses homens, porque eles estão debaixo da proteção do meu teto. É magaz. Olha para cá, Ló está olhando para Sodoma e dizendo: se eles estivessem aí fora, problema deles. Mas como eles estão debaixo do meu teto, problema meu. Como se dizendo, está debaixo do meu teto, é minha responsabilidade. Olha para cá, Deus reconhece a autoridade de Ló. Sodoma reconhece a autoridade de Ló e Ló reconhece a autoridade dele. Qual é o segredo da casa de Ló permanecer santa? Reconhecer a autoridade que Deus deu sobre a sua casa. Escute algo, se você não se posicionar, Sodoma se posiciona. Se você não falar, Sodoma fala. Se você não abrir a boca, Sodoma abrirá. Pregador, o que Deus está falando? Diz a boca de Deus ao coração de alguém: eu te trouxe a essa casa para dizer, se posiciona, é tempo de você se posicionar, se posiciona. Mas o texto diz, está escrito no texto, que, irmão, que eles queriam passar na porta. Grita comigo, porta. Qual é a porta que dá acesso à sua casa? Tudo bem. Quando a gente fala de porta, eu não estou falando apenas dessa porta física que você passa. Eu estou falando de tudo aquilo que dá acesso a Sodoma entrar dentro da sua casa. Posso falar? Não vai se escandalizar? Cuidado com o que o seu filho tem assistido. Cuidado com o que o seu filho tem andado. Cuidado com as palavras que você tem dito dentro de casa. Tem pessoa que diz, a minha casa é o inferno. Você sabe o que é o inferno? É casa de demônios. Então você está verbalizando, minha casa é casa de demônios. Mas foi precipitadamente. Jesus disse que um homem será cobrado por toda palavra precipitada que ele falar. Qual é a porta? Que Sodoma, tem gente que dorme com Sodoma, se levanta com Sodoma, janta com Sodoma, toma café da manhã com Sodoma e não consegue mais fazer nada, porque perdeu o posicionamento dentro de casa. Perdeu a autoridade, passa no corredor e Sodoma faz assim, oi, tudo bem? E ele faz, tudo bem. E o espírito de profecia está dizendo no coração de alguém, volte a se posicionar.
Deixa eu dizer de novo que eu senti uma graça tão pesada. Diz o Senhor: volte a se posicionar. O diabo vai brincar até você deixar, Sodoma vai brincar até você deixar, mas quando você se posicionar na porta e dizer: dessa porta para cá só entra quem eu deixar, Deus vai voltar a ter primazia naquela casa. A confusão vai sair de lá, a depressão vai sair de lá, o desejo de suicídio vai sair de lá, porque você está posicionado. Glória a Deus. Posicionados na porta. Olá! Mas o grito é, depois que eles gritam Ló, eles gritam: sai daí! Você não está percebendo o clamor do mundo dizendo para você perder a posição da sua casa? Você não está percebendo esse clamor diabólico e mundano para você abandonar a sua casa? Para você sair do ambiente que Deus te pôs? Irmão, mãe e pai tem que ser chato mesmo. Deixa eu dizer algo a você. O Josué, que também é profeta, disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu imagino os filhos de Josué dizendo assim: ô pai, mas não falei nada. Mas Josué estava pensando: se está debaixo do meu teto, vai servir o mesmo Deus que eu sirvo. Até quando nós vamos ser frouxos? Deixa eu falar para você. Você está disposto mesmo a perder o seu filho para o ateísmo? Está disposto a perder o seu casamento mesmo? Crianças viciadas em pornografias. Crianças, o índice de suicídio de criança tem aumentado no Brasil cada vez mais. Eu estou falando de suicídio de crianças. Por quê? Porque eles vêem na internet alguém dizer: olha, pega a corda e se enforque, e não mostre para os seus pais. E os pais aonde estão? O pai está dizendo: dá o celular para a criança. Por enquanto que você terceiriza o serviço, Sodoma faz assim: vem criança. E deixa eu dizer algo para você. Eu posso falar para você? Se você ensinar os seus filhos, e quando crescer e se desviar, a responsabilidade é deles. Mas se você não ensinar os seus filhos, Deus cobrará severamente a vida dele de vocês. Escute algo: Deus não é um Deus brincalhão. Se Deus fala, Ele tem direção com quem fala. Quais são as portas? Eu quero que você reflita nisso agora. Quais são as portas que Sodoma tem passado? Quais são as portas que Sodoma tem passado? Jogos viciantes que fazem apologia a tudo aquilo que é errado. Se posiciona, se põe na porta. Mas o grito é: sai daí. O grito continua exalando: sai daí. Mas a pergunta que eu quero fazer é: você vai sair mesmo? Será que essa pressão vai te tirar do lugar aonde você está? Tudo bem. Aí o texto diz que Ló se posiciona. Mas eu quero contar algo para você. Que Ló, ele se posiciona porque ele é responsável pela sua casa. E diante de Deus, nós somos responsáveis pelo nosso lar. Êxodo capítulo de número 12 diz assim: que Deus deu uma mensagem para Moisés. Moisés é o pastor da congregação. É mais de 1 milhão de membros, irmão. Moisés é o pastor. E Deus diz: diga lá às minhas ovelhas, que quem passar a mão no sangue do cordeiro, e depois passar nos umbrais da porta, o anjo da morte vai passar. Mas quem tiver sangue nos umbrais, o anjo não entra, a morte não entra. Olha para cá. Mas para eu passar sangue na porta, eu preciso estar onde, irmão? Para eu passar sangue na porta, nos umbrais, eu preciso estar onde, irmão? Na porta. Porque se eu sair da porta, Sodoma entra. Se eu sair da porta, o anjo da morte entra. Olha para cá. Passem o sangue na porta. E eu posso falar uma verdade para você? Moisés, ele fala para passar sangue, mas ele não passa o sangue na casa de ninguém.
Moisés diz assim: ó, diz o Senhor, passe o sangue na casa de vocês. Mas você não acha o texto dizendo: e Moisés saiu da sua casa, foi na casa de cada um e ó, passou sangue na casa deles. Porque Moisés é pastor da congregação, mas pastor de casa é você. O problema é que a minha frustração familiar eu terceirizei tanto que agora Sodoma está bagunçando e até a culpa eu estou querendo terceirizar. Estou culpando todo mundo, pastor, igreja, congregação, menos eu. E o Senhor está dizendo: está perdendo a guerra? Tô! Volte para a porta. Sodoma, Moisés fala, passe. Mas só que quem vai passar é o responsável pela casa. Eu estou falando com algum responsável pela casa aqui? E o Senhor está dizendo: a palavra é confiada a você. O espírito de profecia está acabando de falar para mim que existe um exército demoníaco querendo entrar dentro daquela casa. E você já sentiu, não sentiu? O diabo tem te visitado até em sonhos, ameaçado a sua família, ameaçado a moralidade da sua casa, a dignidade da sua casa. Mas o Espírito do Senhor está dizendo em meu coração: diga que eu vou me posicionar com ele naquela porta, que eu vou me posicionar com ela naquela porta. Eles vão rodear, mas não entra. Eles vão rodear, mas não vai entrar. Alguém pode levantar a mão e dar um glória? Não vai entrar. Diga comigo: não entra. A rodeia, mas não entra. Kamai Jori Kalama. Kamalajui. O Espírito do Senhor está falando para mim nesse altar aqui agora. E eu estou vindo da oração. Eu escutei a voz de Deus falar comigo. Você está vendo essa potestade que se levantou contra seu lar? Você está vendo? Essa confusão que está tendo lá não é normal. Essa rebeldia que está tendo lá não é normal. Esse espírito de confusão que se assentou naquele lugar não é normal. Você já não consegue dormir direito, não consegue ter paz dentro de casa. E o Senhor está dizendo: existe um levante demoníaco contra o teu lar. E eu estou vendo que você está querendo sair da porta, mas eu te trouxe para essa casa para dizer: não sai, porque o que está em jogo é a tua família. Não sai, porque o que está em jogo é os seus filhos. Não sai, porque o que está em jogo é o teu casamento, a tua casa. Não saia. É mais tiricuri emelecia laga. Calabere mi coria. Ahariki. Tericuria blestia. Olha para cá. O diabo só vai até onde você deixar. Eu vou falar de novo. Sodoma só vai brincar até a hora que você dizer chega. E eu estou falando com guerreiros que vão se posicionar lá dentro. Eu estou falando com guerreiros que vão pegar a espada da palavra, vão se vestir no sangue de Jesus e vai dizer: a minha casa não, os meus filhos não. Levante a mão para dar uma maior glória a Deus que você trouxe para essa casa essa noite. Eu vou deixar você adorar a Deus por 30 segundos agora. É você e Jesus. A tua casa pertence a Deus. A tua casa
casa pertence ao céu. E deixa eu falar isso para você. Escute. Josué capítulo 7. Houve um homem que chamava Acã. A casa dele era tão bonita. Tinha filhos, tinha esposa. Mas ele saiu da porta. Ele parou de ter cuidado com aquilo que passava na porta. E sabe o que ele trouxe para dentro da casa dele? Uma capa babilônica. Mas só que existia uma ordem de Deus: não traga nada maldito para sua casa. Ele pegou a capa, e escondeu. E Deus disse: eu vi. A maldição entrou. Coloca Deuteronômio 7:26 no telão, por gentileza. Deuteronômio 7:26. Olha o que diz o texto: não porás, pois, abominação em tua casa, para que não seja anátema, ou seja, maldito, assim como ela, de toda a detestará, e de toda a abominarás, porque é maldito. Olha para cá, o texto está dizendo assim: se você colocar alguma coisa maldita dentro da sua casa, você também será maldito. Mas por que eu serei maldito se eu colocar alguma coisa maldita dentro da minha casa? Porque o responsável sou? Acã colocou uma capa babilônica dentro da sua casa. Sabe o que isso custou? Está escrito: morreu ele, morreu os filhos dele, morreu toda a família dele e até os animais dele. Não vigiar com o que passa nas entradas da sua casa pode custar a sua casa. Não vigiar com o que os seus filhos têm visto, não vigiar com o que passa lá dentro, pode custar muito. Mas olha o que diz o texto. Eu preciso acelerar. O texto diz assim, e eu preciso mostrar isso para você, porque a gente precisa mostrar a letariedade, não sei falar essa palavra, depois eu aprendo. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Literalidade, é isso aí. Quase uma língua estranha. Eu tenho que mostrar para você todo o texto. E o versículo de número 5 diz assim: 6, 7, 8. O 8 diz assim: eis que tenho 2 filhas virgens, que não conheceram varão, mas se vocês quiserem, pode pegar elas. Olha para cá, deixa eu fazer uma pergunta: você abriria a mão de 2 filhas virgens para Sodoma fazer o que quiser com elas? Por que Ló está fazendo isso? Eu vou perguntar de novo: por que Ló está fazendo isso? Por que Ló está dizendo: pegue as minhas 2 filhas e faça o que quiser com elas? Porque Ló caiu na pressão. Olha para cá, a pressão de Sodoma querendo aquilo que Ló tinha foi tão grande, que ele tentou negociar e dizer: eu vou abrir mão das minhas 2 filhas. Se quiser, pode levar. Repita comigo: Ló quer abrir mão das suas 2 filhas. Sabe o que é isso, irmão? É a pressão. Mas sabe qual é o problema de Ló? Está no versículo de número 9. Olha o que diz o texto. Versículo 12, perdão. Versículo 12. Repita comigo, por gentileza. Ló quer abrir mão das suas filhas. Mas o versículo 12 diz assim: então disseram aqueles varões, que são anjos, a Ló: tens mais alguém aqui dentro dessa casa? Teu genro, teus filhos e tuas filhas? Tira-os de Sodoma. Irmão, por enquanto que Ló quer abrir mão das filhas dele, o anjo está dizendo: nós não abrimos mão ainda. Qual é o problema de Ló? Pela pressão, ele quer abrir mão das suas filhas. Mas o projeto de Deus não é entregar para Sodoma. O projeto de Deus é tirar de Sodoma. Qual é o problema de Ló? Pela pressão, ele quer desistir de quem Deus não desistiu ainda. Ele quer abandonar quem Deus não abandonou ainda. E deixa eu ser profeta para o seu coração: não desista de quem Deus não desistiu ainda. Não abra mão de quem Deus não abriu mão ainda. Chore remiafar que miatéria. Agora, olha para cá. Será que vale a pena, Ló? Você ensinou desde criança, você pegou no colo, você fez neném, nuná, não sei o que, blá blá blá. Você ensinou e agora você vai dar de mão beijada para o mundo? Eu falo para pais aqui: será que vale a pena você abrir mão mesmo? Dizer: está na mão de Deus. E Deus está dizendo: por enquanto que você está entregando na minha mão, eu já entreguei na sua. Para de entregar na minha mão algo que está nas suas.
Para de transferir uma responsabilidade para mim que eu já dei a você. Está pesado? Quer abrir mão? Não quero mais saber o que esse garoto vê. Deixa ele ver o que quiser. Eu não quero saber para onde mais ele vai. Deixa ele ir para onde quiser. Se ele quiser namorar com homem, com mulher, deixa fazer. E o Senhor está dizendo, não! Não abra mão de quem eu não abri mão. Não desista de quem eu não desisti. Eu falei para você que eu tenho uma obra com Ele. Eu não menti para você. Eu vou levantar a sua casa. Não abra mão. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: não abra mão de quem Deus não abriu mão. Mas olha para cá, porque eu quero falar para você que as pressões, às vezes nos faz querer abrir mão daquilo que Deus nos deu. Olha para cá, Gênesis capítulo de número 21, a Bíblia diz que Agar tinha uma criança. Acabou a água, irmão. Acabou o pão. E o texto diz assim que ela pegou a criança, pôs debaixo de uma árvore e se afastou. E o texto diz assim que ela pensou em seu coração: eu irei para longe, pelo menos eu não vejo ele morrer. Ela abriu mão. Ela disse: deixa morrer, deixa do jeito que está. Não tem jeito. Mas ela sentou debaixo de uma árvore e começou a chorar. Aí o anjo disse: Agar, serva de Sara, levanta, por quê? Porque eu escutei o choro da criança. Como se dizendo: eu não abri mão dele, por que você quer abrir mão? Eu não desisti dele, por que você quer desistir? Eu não soltei ele, por que você quer soltar? Levanta, Agar. Levanta, Agar. Sai debaixo dessa árvore. Pega a odre, pega a água, dá para a criança. Porque o Deus que deu a criança é o Deus que traz provisão. O Deus que te deu a herança é o Deus que te arrodeia e disse: eu vou te ajudar, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Alguém está entendendo? Olha a graça que repousa sobre essa casa agora. Se Deus está nessa palavra, o Espírito Santo agora vai soprar um vento sem mistura. Aonde você está? Fecha os seus olhos agora, porque existe uma ministração do Espírito Santo que Ele precisa falar com você pessoalmente. Você não queria força, você não disse: Deus está difícil, você não veio pedindo força, você não alô, e tu romute como repa, eu colicanturi que tu eu estou te renovando agora, diz o Senhor. Sinta o abraço do Espírito de Deus te abraçar agora, agora. Ti ori ai amai tobi kai joema. Sopra Espírito, sopra Espírito. Quem tem glória nesse momento está liberado para dar glória. Quem tem aleluia nesse momento está liberado para dar aleluia. Por enquanto que eu estou aqui, o Espírito Santo está me mostrando uma coluna rachada. Eu vou dizer de novo: o Espírito Santo acabou de me mostrar uma coluna rachada. É como se fosse um pilar rachado. E o Espírito Santo acabou de falar para mim: está prestes a desmoronar.
Mais um ataque das trevas, essa coluna cai. Mais um ataque das trevas, esse pilar derruba. E se o pilar cair, aquilo que o pilar sustenta cai junto. E o Espírito Santo está dizendo: eu estou te dando força para ajeitar aquilo que precisa ser ajeitado hoje. Hoje, eu vou dizer de novo, eu estou te dando força para ajeitar aquilo que tem que ser ajeitado hoje. Hoje, porque qual é o tempo de Deus hoje? Se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. O tempo de Deus não é amanhã, o tempo de Deus não é ontem, o tempo de Deus é hoje. E o Senhor está dizendo: receba força para ajeitar esse pilar rachado. Receba força agora. Eu estou sentindo Deus. Vai abrir mão, Agar. Vai abrir mão, Ló. E o anjo está dizendo: levanta, Agar. O anjo está dizendo para Ló: coloca a filha para dentro, Ló. Fica de pé comigo, com a permissão do pastor agora, por gentileza. Fica de pé. Deixa eu orar. Olha para cá, deixa eu falar algo para você. Seus filhos não serão cantador de funk. Seus filhos serão missionários. A sua filha não prestará de rodízio na mão de homens. A sua filha será uma serva de Deus. Sabe por quê? Porque eu estou pregando para pessoas? Eu estou pregando para homens e mulheres que a depressão bateu na porta e ele disse: aqui não entra. A depressão disse: eu vou pegar toda a sua casa, vou pegar os seus filhos, vou bagunçar. Mas você se pôs na porta e disse: aqui não. A morte, o suicídio, os vícios. Olha para cá. O mesmo Jesus que entrou na casa de Marta, o mesmo Jesus que entrou na casa de Maria, o mesmo Jesus que entrou na casa de Lázaro, o mesmo Jesus que entrou na casa de Simão, o mesmo Jesus que entrou na casa da sogra de Pedro, o mesmo Jesus que entrou na casa de Pedro, o mesmo Jesus que entrou na casa de Zaqueu, o mesmo Jesus que entrou na casa do centurião, hoje está dizendo: eu vou invadir a sua casa. Eu aprendi uma coisa: Jesus não disputa lugar com ninguém. Ou ele chega, é dono, ou não é nada. Se ele entrar, ele vai ser dono de tudo. Feche os seus olhos, eu vou orar por você agora. Deixa eu fazer o apelo com a permissão do pastor. Olha para cá. Neste exato momento, por enquanto que eu estou falando, seu coração arde. E você sabe que sem Jesus você não vai conseguir pôr aquela casa em ordem. Você sabe que sem Jesus nada vai dar certo. Talvez não por você, mas pelo aquele lar. Talvez nem tanto por você, mas pelaquela casa, pelo aquele casamento. E hoje você quer aceitar a Jesus, fazer uma aliança com Deus, ou retornar para Jesus. Aonde você está? Pregador, eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para Jesus. Levante uma das suas mãos para que eu te ache. Aí hoje eu preciso que você levante a mão direita bem alto para que eu te ache. Está vindo um senhor aqui na frente. Cadê a segunda vida? Quem vai aceitar Jesus, levante a sua mão. Ou venha correndo aqui na frente agora. Cadê a segunda vida que vai aceitar Jesus? Levante a sua mão. Ou venha correndo aqui na frente agora. Isso, venha de mão levantada. Venha de mão. Aí na galeria, existe alguém que essa noite quer entregar a sua vida para Jesus. Levante a tua mão rápido. Levante a tua mão como um sinal para que eu possa te achar. Levante a mão direita para que eu possa te ver. E não abaixe por enquanto que eu não te veja. Levante a tua mão direita, você que quer voltar para Jesus ou aceitar a Jesus. Levante a sua mão rápido, nós te aguardamos. Eu vou perguntar mais uma vez: cadê você? Quebra o coração, Jesus. Cadê você que quer voltar para Jesus ou aceitar Jesus? Levante a tua mão direita rápido, não tenha vergonha. Nós te aguardamos.
Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Espírito Santo, pelo poder que existe no nome de Jesus, a sua palavra foi pregada. A sua palavra foi pregada, foi anunciada. Eu estou sentindo Jesus. E eu sei que nesta noite existem casas que estão recebendo o teu refrigério. E o Senhor não vai abrir mão dessas casas e destas famílias. Restaura agora, Espírito Santo. Perdoa agora, Espírito Santo. Eu repreendo o espírito de confusão que queria reinar naquela casa. Eu repreendo o espírito de divórcio que queria separar você do seu cônjuge. Eu repreendo esse espírito de vício que queria tomar conta da mentalidade dos seus filhos. E eu declaro: Satanás, nós te repreendemos agora, pelo poder do nome de Jesus o Nazareno. Jesus, aqui está essa vida que aqui está na frente, e nós